Uma das principais características da ficção científica é apresentar temáticas futuristas e fantásticas para poder falar sobre temas contemporâneos e comuns. Ou seja, esse é um gênero que usa do futuro para poder olhar para o presente. E é isso que faz esse filme aqui, Infinity Pool. Vamos tentar entender quais são os outros temas que também são abordados nesse filme aqui. Bora lá então? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Market. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Infinity Pool, que é o novo trabalho do cineasta Brandon Cronenberg. O Brandon Cronenberg, para quem não sabe, ele é filho do David Cronenberg e ele está seguindo assim os passos do pai dele, fazendo um filme bem estranho e recheado de comentário social. Foi isso que aconteceu com os filmes anteriores dele, o Antiviral e o Possessor, e é também o que acontece com esse Infinity Pool. Mas então, do que se trata esse filme? O filme então acompanha um casal, que é formado pelo Alexander Skarsgård e a Cleopatra Coleman. Logo no início do filme a gente vê que eles estão num resort de luxo que fica localizado numa ilha fictícia chamada de Latolka. O personagem do Skarsgård ele se chama James Foster e ele é um escritor fracassado que foi até aquele local em busca de inspiração. Tudo às custas da mulher dele. Certo dia, eles conhecem um outro casal, interpretados pela Mia Goth e o Jalil Lespert. Eles fazem amizade com esse casal e decidem fazer um piquenique certo dia num local um pouco mais remoto, um pouco mais afastado do hotel. Porém, na volta, o James estava dirigindo o carro e ele acaba atropelando um morador da ilha. No dia seguinte, ele é preso e imediatamente condenado à morte. Mas é aí que vem a grande sacada do filme, porque naquela ilha eles criaram uma tecnologia que permite que você crie um clone de si mesmo. E é esse clone que paga pelos seus crimes, ou seja, é esse clone que morre no seu lugar. Consequentemente, você fica livre para fazer o que quiser, por quanto tempo quiser, desde que tenha dinheiro para continuar pagando por novos clones que vão continuar pagando pelos seus crimes. Aqui então a gente já consegue notar a crítica social apresentada pelo filme, afinal ele está falando sobre o mundo dos super ricos, o mundo daquele 1%, aquelas pessoas que parecem viver num mundo completamente diferente do nosso. Nesse mundo que é inalcançável pelas outras pessoas, eles têm completa imunidade, eles podem fazer o que eles quiserem. As regras da sociedade então não se aplicam a essas pessoas que vivem em opulência e impunidade. E isso é algo que acontece o tempo todo no nosso mundo, né? Não precisa da ficção científica para mostrar isso pra gente. A gente vê, por exemplo, como que em alguns casos a polícia ou até a mídia dão um tratamento diferente para uma pessoa se ela é rica ou se ela é pobre. Também não é incomum que a gente veja notícia de filho de empresário tendo sentença reduzida ou então sendo inocentado após ter sido condenado por um crime hediondo. Então, é sobre isso que o filme está falando e ele está falando de uma maneira bastante direta. Só que se fosse só isso que o filme fala, então ele seria um pouco vago, um pouco vazio, ou ao menos um pouco óbvio. Mas não é só sobre isso que ele fala. Um outro tema também abordado pelo filme é a ideia da perda da identidade. E é aí que a coisa começa a ficar mais interessante, porque em certo momento do filme, por exemplo, é levantado o questionamento a respeito de como é que você tem certeza de que você é você mesmo depois do processo de clonagem. Afinal, segundo eles mesmos explicam, você acorda em determinado momento e vê um clone seu, né, igual a você, com as mesmas memórias que você tem, sendo condenado por um crime que você cometeu. Mas você não tem como ter certeza do que aconteceu nesse meio tempo, do que aconteceu enquanto você estava desacordado. Você não tem como ter certeza de que, na verdade, você é o clone e a pessoa real é a que está sendo condenada. E se for isso que aconteceu, então o seu eu verdadeiro foi morto, enquanto o que sobrou foi uma cópia de si mesmo. Mas a ideia é que não tem como saber disso, não tem como se ter certeza. E a partir dessa incerteza em relação à nossa própria existência, o que sobra? O que sobra para esse personagem? Sobra apenas uma vaga ideia de quem nós somos ou de quem nós fomos. Sobra apenas um olhar para trás, mas não para frente. E é esse o mundo que o protagonista passa a habitar depois desse processo de clonagem. É um mundo repleto de incertezas. Incertezas em relação a si mesmo e em relação aos outros. É um mundo de não pertencimento. E a ideia do pertencimento, inclusive, é algo importante para a crítica social que está sendo apresentada aqui. Porque sim, o personagem do Alexander Skarsgård, ele é um sujeito rico, ele é alguém que tem as condições de poder ir para um resort de luxo apenas em busca de inspiração. Mas ele é um cara rico porque ele se casou com uma mulher rica. Ele não nasceu nesse mundo e ele não conquistou esse mundo por meio do seu trabalho, por exemplo.
E sim, essa ideia de adentrar o mundo dos ricos por meio do casamento é algo bastante comum, mas não é o que acontece com esse personagem aqui. Ele é sempre visto e mostrado como sendo um forasteiro. Ele é um turista no mundo dos ricos, ele não mora ali. Então, por mais que ele se sinta bastante à vontade em viver essa vida sem consequências, e ele claramente sente prazer nisso, ele ainda assim é visto como um forasteiro. E eventualmente ele passa também a ser tratado dessa maneira, da mesma maneira como nós, os outros 99%, também somos tratados. E vocês devem ter notado que eu não entrei em muitos detalhes a respeito desse filme aqui, eu procurei não ser muito direto nem muito objetivo falando sobre esse filme, porque esse filme também não é muito direto e muito objetivo nas propostas que ele apresenta. É um filme que abre muitas possibilidades de interpretação sem necessariamente oferecer muitas respostas. E foi isso que eu mais gostei em relação a Infinity Pool, porque por mais que ele não dê pra gente as respostas, as perguntas que ele faz são interessantes o suficiente. E por hoje é isso então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Aproveita e me segue também nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. A gente se vê na próxima então, até mais, tchau, tchau.